Agora foi. Agora sim, eu vou dividir, vou mostrar. Uma hora, quando vocês chegarem aqui, eu vou conseguir fazer de boa, sem apanhar. Então, vamos lá. Boa noite de novo. E hoje a gente vai falar de um assunto que muito eu sou apaixonada, que é essa história de escrever o roteiro do livro. O que que acontece? Eu gosto muito de dar o meu exemplo pessoal, porque eu acho que quando a gente trata, né, dessa coisa do exemplo da gente, do que foi que a gente efetivamente viveu, fica mais fácil de contextualizar até. E o que que acontece? Eu tive um bloqueio criativo muito grande, de quase 3 anos. E foi um bloqueio que me impediu não apenas de escrever, mas também de ler. Eu simplesmente não conseguia ler. Quando eu ia ler, eu travava, a coisa parava e nada fluía e tal. E assim, foi uma coisa tão desesperadora, porque, caramba, como é que eu fiquei naquela angústia, né? Como que eu vou exercer a minha profissão? Como que eu vou tocar o baile da vida de escrita sem conseguir escrever, né? E aí, obviamente, as vendas dos meus livros caíram, porque a gente sabe que para os livros continuarem vendendo, a gente tem que estar sempre botando lançamento, coisas novas e tal. E aí eu fiquei desesperada e aí eu fui estudar. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de tratar isso, né? Eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar sem trabalhar. Eu não sou herdeira, eu preciso trabalhar. E aí eu fui caçando, conversando com psicólogos, com o pessoal do livro mesmo. E aí eu entendi que o que estava fazendo falta para mim, o caminho que ia me tirar desse problema, desse bloqueio, ia ser a criação de roteiro dos livros. E aí eu comecei a ficar encantada, porque quando você cria o roteiro do livro, a vida da gente como escritora fica muito mais fácil, ela flui muito melhor. Então, esse é o motivo. E assim, até a gente chegar lá na escaleta, por incrível que pareça, tem todo um caminho que a gente tem que percorrer. A gente acabou fazendo isso de forma intuitiva, a gente vai fazendo sem parar para pensar assim, eu estou fazendo isso, a gente simplesmente faz. E quando você para analisar por que faz isso, é muito bom e facilita a nossa vida. Então, deixa eu passar o nosso slide. O que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir o que causa o bloqueio criativo, como que a gente faz o planejamento do livro, qual que é a diferença entre inspiração e planejamento, como que a gente faz a conexão das ideias. A gente vai tratar aqui de algumas estruturas clássicas de criação de livro, que é uma parte técnica mesmo. Então, a gente vai falar, por exemplo, da estrutura em 3 tempos, da estrutura de personagens. A gente vai tratar algumas estruturas que podem ser criadas o livro e dos elementos do livro propriamente dito, tá? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos nesse lance que eu falei. Qual a história que você vai contar? Quando a gente vai viajar, a gente sabe exatamente para onde a gente vai viajar. Quando a gente vai cozinhar, a primeira coisa que a gente olha é quais os ingredientes que a gente tem para cozinhar. Quando a gente vai tomar uma medicação, a gente tem que saber antes qual é a doença, qual é o problema que a gente tem para tomar a medicação. Então, antes de você começar a criação, qual a história que você vai contar? O que é que está se passando na sua cabeça? Um questionamento muito comum e muito usual. Deixa eu já admitir aqui a Catarina. Boa noite, Catarina. A gente começou, mas começamos agora mesmo, tá? Esse é o primeiro slide aí. Qualquer coisa, bote aí, dá um grito aí, que aí eu paro e a gente comenta. Bom, então, uma coisa muito comum e muito usual que vários escritores comentam e falam
quando eles vão começar a escrever, quando eles estão com essa coisa de, eu vou começar, eu preciso. A Catarina está tudo ok. Eu preciso saber o que eu vou escrever, mas eu não sei o que está acontecendo. Não vai para frente, eu estou com algum problema. Por quê? Porque geralmente essa pessoa não sabe para que lado que a história dela vai. Então, às vezes, ela até sabe o que ela vai começar a escrever, mas ela não sabe como que ela vai terminar. Ela não sabe onde que aquela história vai dar. Então, isto é um problema. A gente tem que, antes de começar, saber qual é a história que eu vou contar. O que é que eu estou fazendo? Boa noite, Elisa. Qualquer coisa, grita. A gente acabou de começar, foi bem agora. Então, olha só, eu separei uma frase do Thomas Edison que é por aí que a gente vai pensar na hora de criar o roteiro da nossa história. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Tá? Então não adianta você imaginar que vai sentar e vai vir a história maravilhosa e vai. Tá, pode acontecer? Pode acontecer. Acontece com algumas pessoas? Acontece com algumas pessoas. Deixa eu admitir aqui a Aline. Pronto. Boa noite, Aline. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas quando a gente planeja, quando a gente tem um roteiro, isso vai diminuir a possibilidade da sua história ter furo, isso vai diminuir a possibilidade da sua história ter aquela coisa. Eu estou assistindo uma série, eu vou fazer um paralelo com vocês aqui, da literatura com série, porque é sempre muito possível, né? A gente sempre consegue visualizar um livro, na verdade, virando uma série, virando um filme. E aí eu tô assistindo aquela série, não sei se vocês já viram, chamada You. E caramba, a ideia é ótima, né? Uma coisa de suspense que se passa assim pela cabeça do cara, né? Do protagonista. Ele é um psicopata. Então, assim, se passa pela cabeça dele. A ideia vem dele. E aí, tem alguém falando aqui comigo no chat. Oh, tudo bem, Catarina, sem problemas. Ela pedindo desculpa. E aí se passa na cabeça do cara. Só que o que acontece? Você começa a perceber que tem erros ali de planejamento, tem muita falha. Sei lá, por exemplo, o cara que é um psicopata super minucioso e detalhista, de repente ele vai lá e esquece um pote de xixi dele. Então, são furos do roteiro. Quando a gente faz esse planejamento, quando a gente cria uma escaleta, quando a gente cria uma historinha, a gente diminui a possibilidade desses riscos. E diminui uma outra coisa muito importante, de você se enfiar numa furada do texto que você não consiga depois salvar. Por exemplo, vamos pensar aqui. Você escreve fantasia, tá? No estilo assim do Harry Potter. E aí você criou uma regra para o seu universo onde não pode encostar nessa caneta. Quem encostar nessa caneta estará terrivelmente morto. E isso é terrivelmente morto, só tem um jeito de estar morto, né? Que é terrivelmente mesmo. Aí foi a regra que você criou. Não pode tocar na caneta. Se tocar na caneta, morreu, já era. É tipo o Avada Kedavra, não tem jeito. Veio ali, morreu. Não tem o que fazer. Tá bom. Aí, você vai lá e, por algum motivo, o seu protagonista esbarra na caneta. E você já escreveu aquilo. E aí você enfiou sua história num buraco que, para você conseguir tirar aquele buraco, ou a história vai ficar ruim, com um furo, ou você vai ter que mentir, você vai ter que descriar uma regra que você mesmo criou. Entenderam? Então, quando você cria um planejamento, você já tem as ideias, você já tem as visões do onde você pode ir, do que você não pode ir. A gente vai falar aqui de personagens e teve a aula maravilhosa da Tatiana Amaral, que a gente falou de personagens, e a gente vai falar sobre isso, na criação da escaleta, na criação do roteiro, e quando a gente está planejando o livro, você, inclusive, tem que pensar nisso, nas personalidades dos seus personagens. Você não pode ter um personagem malvadão, que aí, de repente, ele ficou bonzinho, né? Então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que pensar nisso, para quê? Para ter essa boa sorte que o Thomas Edison falou de fazer um livro bacana, de fazer um livro bem escrito.
de fazer um livro com um começo, meio e fim, que inclusive a gente vai falar da estrutura de 3 atos, que é exatamente isso. A gente vai fazer um livro com começo, meio e fim coerente, que sirva. Beleza, meninas? Tudo bem? Posso continuar? Então, vamos lá. Para que a gente possa pensar no nosso roteiro, vamos primeiro falar do fantasma de 99,9% dos escritores. E eu ouso dizer que não apenas dos escritores, mas como de qualquer artista, né? Quando a gente tem o bloqueio criativo, a gente para. O nome já diz, é um bloqueio. E é um bloqueio com o que a gente tem de mais sagrado enquanto artista, que é a nossa criatividade. Então, quais as causas do bloqueio criativo? A gente pode falar de ansiedade, que é um mal que está cometendo todo mundo nos tempos que a gente vive. A gente pode falar do estresse, a gente pode falar de hábitos ruins, a gente pode falar de desorganização, a gente pode falar de ambiente incompatível. Mas hoje, qual que é o nosso foco? A falta de planejamento. Todas essas coisas, elas precisam ser tratadas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse lugar aqui onde eu estou falando. Eu estava com muitos problemas para conseguir escrever, porque a minha cachorra fazia barulho, o marido liga a televisão, porque agora ele trabalha home office, e tá calor, e não sei o que, não sei o que, e eu ficava, meu Deus, não estou conseguindo me concentrar. Criei o meu espaço, o meu ambiente para ter um ambiente compatível para trabalhar. Tá? Então, a gente pode falar de todos isso. O estresse, como é difícil a gente sentar na frente do computador, ou mesmo quem escreve ainda à mão, como a Tami Luciano, que eu acho mais barato, que ela escreve à mão. Mas como é difícil quando a gente está estressado para a gente conseguir escrever. Né? Então, todos esses itens, eles podem e devem ser tratados. Mas hoje, o nosso foco aqui, o que a gente vai pensar para não ferir a nossa criatividade? Nós vamos falar de planejamento. Quero que vocês anotem, que vocês pensem, que vocês raciocinem aí. Como que vocês fazem o planejamento dos livros de vocês? Como que vocês fazem as estruturas dos livros de vocês? Eu vou mostrar para vocês, está num slide, eu vou mostrar mais à frente. Quem eu não enviei o material ainda, fala comigo que depois eu já envio esse material. Eu vou mostrar para vocês como é que é o meu planejamento, como que eu faço. Mas cada um pode fazer da maneira que achar melhor. Tem uma coisa que eu não uso, tá? Já usei, hoje em dia eu não uso, mas ajuda muita gente, que é o tal do mapa mental. E ele é ótimo para você planejar um livro, porque daí você pega, vou dar o exemplo, por exemplo, do meu livro do Gorda Solteira 30 anos procura. Então eu poderia fazer um mapa mental, onde aqui no meio eu coloco a minha personagem, Bárbara. Qual que é o dilema da Bárbara? Aí eu vou fazer uma setinha. Ela é virgem aos 30 anos. Opa, esse aqui é um dilema. Dessa setinha do virgem aos 30 anos, eu vou abrir outras setinhas. Por que ela é virgem? Ah, porque ela se acha feia porque ela é gorda. Ah, porque ela dedicou a vida dela toda inteira ao trabalho. Ah, porque a autoestima dela é frágil. E aí eu vou abrindo. Então, quando eu crio esse mapa mental, eu consigo enxergar para fazer um planejamento. E aí lá na borda eu vou chegar onde eu quero, tá? Então, tentem testar. Quem já tem e está funcionando, joia. Vai no que está funcionando. Agora, quem ainda não tem, vão testando. Pega essas coisas, quem quiser me passa um zap que eu mando para vocês umas ideias de mapas mentais, até uns que eu já fiz uns tempos atrás, ou de como que faz as escaletas, como se fosse um roteiro de filme, né? Então, assim, existem várias formas, tá? O importante é que vocês encontrem uma forma de planejar a história. Vamos pensar o seguinte: você já sabe a história que você quer contar, você já sabe quem são seus protagonistas. Então, vamos planejar para onde que essa história vai. E é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Muito bem? Tudo certo? Estou falando muito rápido, tá tudo ok? Vou continuar, hein? Bom, inspiração versus planejamento. Eu coloquei dessa forma para questionar vocês, para instigar vocês. Será que a inspiração e o planejamento, elas são inimigas?
são duas coisas inimigas ou elas são duas coisas amigas? Será que o fato de eu planejar, que o fato de eu pensar lá na frente vai atrapalhar a minha inspiração? Será que só a inspiração resolve? Será que só o planejamento resolve? Pensem, pensem, raciocinem. Olha só, quando a gente consegue juntar as duas coisas, é o melhor dos mundos. A inspiração, ela surge a qualquer momento. Quantas vezes nós, escritores, já não tivemos ideia do livro tomando banho, dirigindo, usando banheiro, cozinhando, comendo, fazendo qualquer coisa, namorando, né? Quantas vezes não vem a ideia naquele momento mais inesperado? Aquela coisa que você fala assim, meu Deus, e tal. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. As melhores ideias surgem do nada. As melhores ideias surgem, ó, assim, de uma hora para outra. Então, a inspiração, ela é necessária. A inspiração, ela não é à toa, a inspiração é necessária. Se a gente não tivesse inspiração, não precisava do ser humano para escrever livro. A inteligência artificial ia lá e escrevia todos os livros e não precisava da gente. A inspiração faz com que o livro seja perfeito. Você pega um livro, por exemplo, como Perdida, da Karina Risse. Aquilo ali foi uma inspiração maravilhosa que a Karina teve. Uma coisa incrível. Caramba, vou pegar uma menina dos tempos atuais e vou mandar ela lá para o passado. E do jeito que ela tá, de tênis e tal, e calça jeans, e o que ela vai fazer? Como é que ela vai se virar? Né? Então, assim, esta é a inspiração. Não deixem de trabalhar a inspiração de vocês. Como que a gente trabalha a inspiração? Como é que a gente estimula a inspiração? De qualquer forma possível. Uma vez, conversando com uma psicóloga, inclusive a minha cunhada, a gente estava conversando sobre essa questão de criatividade e tal, como é que faz e tal. E a gente chegou à conclusão que a gente vai buscar a inspiração em outras áreas que não sejam a nossa, muitas vezes. Então, por exemplo, quando eu escrevi lá Um Doce de Confeiteiro, eu estava numa vibe de estudar muito culinária, coisa de cozinha, confeitaria, muito interessada por essa área e tal. E aí, brincando com chocolate, eu tinha a Universo na verdade, a Graciele, uma agente literária, que tinha essa parada com o universo dos livros, precisava de uma história, e aí me veio a inspiração para uma história que eu precisava escrever. Entende? Em outra área, em outra coisa, eu não estava nem pensando em livro. Eu não estava nem pensando em história, eu estava cozinhando. E aí veio a inspiração. Então, ela é maravilhosa, a gente tem que estimular de todas as formas. A gente tem que estimular vendo filmes, a gente tem que estimular, lógico, lendo livros, a gente tem que estimular conversando com as pessoas, a gente estimula praticando atividade física, a gente estimula de todas as formas que você imaginar. Mas, e a outra parte? O planejamento. Porque a inspiração, ela parece quase que um sopro divino. Mas e o planejamento? Como que ele funciona? O planejamento, minhas queridas amigas, só tem um jeito. Botando as belíssimas bundinhas de vocês na cadeira e trabalhando. Não tem outro jeito. Para planejar, a gente precisa se dedicar ao planejamento. A gente precisa parar e pensar na história. Putz, eu tive a inspiração, um chefe de cozinha e tal, e aí ele vai conhecer uma jornalista e vão bater o carro e vão ficar juntos, e aí vai acontecer isso, e tararau, e tererê, e tararau. Até aí tudo bem. Como que eu vou transformar essa inspiração em um livro de 300 páginas? Como que eu vou transformar essa inspiração em um livro que chegue em primeiro lugar de vendas da Amazon? Como que eu vou transformar essa inspiração numa história que as pessoas queiram ler? Que as pessoas queiram pagar para ler? Vocês já pararam para pensar nisso? Você vai pirar para uma pessoa e falar assim: ô moça, por favor, paga para ler a minha inspiração? É isso que a gente faz. Então, você tem que ter um planejamento. Você tem que estruturar isso. Então, para você conseguir se planejar, antes de escrever, eu vou te ajudar.
A gente vai seguir umas regrinhas aqui, mas tenha sempre a mente aberta. Esse planejamento, ele não é engessado. Esse planejamento não é uma estátua de mármore que você foi lá e construiu e não pode mais mexer nela. Não, de jeito nenhum. Esse planejamento é algo que ele pode ser mudado, não só pode, como deve. De tempos em tempos, na criação do seu livro, você tem que ir lá, catar o seu planejamento e ver, isso aqui ainda vale a pena? Será que eu quero ir por esse lado? Opa, esse personagem aqui, que eu achei que não ia crescer tanto, ele cresceu! Olha aqui, menina! Não, vou dar mais destaque para esse personagem. Esse outro aqui que eu achei que ia ser maravilhoso, e personagem chuen. Então, de tempos em tempos, você tem que ir lá e dar uma olhada no seu planejamento. Deixa eu passar o slide aqui. Como que a gente vai chegar nesse planejamento? Olha só, eu comecei perguntando a você. Eu comecei te fazendo um questionamento. Você já sabe a história que você vai escrever? Então, eu te perguntei da sua inspiração. Eu não te perguntei do seu planejamento. A gente vai começar a falar do seu planejamento agora. Então, eu trouxe duas coisas que a mim ajudam bastante e a grande maioria das pessoas que eu conheço. Vou dar um exemplo de uma escritora maravilhosa que eu adoro, que bomba, que é a Mila Vander, e ela não faz nenhuma dessas coisas. Ela tem outra linha, outra pegada. E tem uma outra escritora maravilhosa que eu adoro e tal, que é a Tatiana Amaral, que ela é metódica e lista todas as coisas do jeito que tem que ser. Então, você tem que achar o seu centro. Você tem que achar o que você quer. Como que você quer? Onde que você vai chegar? Então, qual que é a maneira que eu faço depois de muito estudar? Vamos começar com o brainstorm. Eu odeio usar termos em inglês. Eu acho isso chato. Eu acho que a gente tem uma língua portuguesa riquíssima, vastíssima. Acho que dá para a gente usar o português para tudo. Mas, se eu colocasse aqui chuva de ideias, aí vocês fossem pesquisar depois no Google para saber mais sobre isso, não ia ter. Então, estou usando brainstorm, mas eu não gosto de usar termos em inglês. Mas vamos lá. Como que você pode fazer o seu brainstorm? Como que vai te ajudar? Então, vamos pensar. Eu sei que a Catarina tem um conto muito bom, inclusive, que ela baseou na vivência dela de trabalho, que é uma coisa de clínicas psiquiátricas e tal. Um conto muito bacana. Depois eu vou botar até o link dele lá no grupo de alunos. Ó, acho que foi ela falando aqui, hein? Deixa eu ver. Ó, não, a Aline botou. Termos em inglês é um dos temas que quero debater hoje, que te falei. Vamos debater. Vamos nessa, Aline. Então, olha só, depois eu vou até botar o conto da Catarina lá para vocês no grupo de alunos. Mas, o que eu estava falando do brainstorm? Vamos pensar assim. Ela botou lá, eu quero escrever um conto que se passa nas clínicas psiquiátricas. É isso que eu quero. Então, pega-se um papel em branco, vamos lá, um papelzinho em branco, e coloca clínica psiquiátrica. E aí você começa a colocar naquele papel tudo que te lembra de clínica psiquiátrica, tudo. Internação, doido, depressão, sei lá, esquizofrenia, vai falar, vai vir, vai jogando papel. Eu posso, inclusive, falar, porque eu estou escrevendo também um livro que se passa em clínica psiquiátrica. Então, você vai colocando lá, tal. Aí, numa dessas, você fez uma conexão, por exemplo, da clínica psiquiátrica com psicologia. Aí você vai assim, opa, psicologia, vou aqui puxar mais coisas do brainstorm. O grande barato, a grande função dessa chuva aí de ideias que a gente pensa no começo é você não ter pudores. Coloca a coisa mais bizarra que vier à sua cabeça. Você vai colocar as coisas óbvias? Sim, você vai colocar as coisas óbvias. Mas, fui para trás, vamos para frente. Mas eu quero tirar esse negócio aqui, ó. Peraí. Deixa eu tirar. Deixa eu aproveitar aqui e já ver o que fala. Catarina, queridona. Então, você vai colocar as coisas que você vem, as normais, naturais, que vem à cabeça, que viria à cabeça de todo mundo, e coloca as coisas mais bizarras também. Sei lá, clínica psiquiátrica. Pensei em lasanha, porque o dia que eu fui visitar uma amiga minha na clínica psiquiátrica, eu levei uma lasanha para ela comer. Bota lá no seu brainstorm, lasanha, entendeu? Vai colocando lá tudo que vier à sua cabeça. E, pelo amor de Deus, não joga fora esse papel.
deixa ele lá. Antes de você terminar este livro, este papel tem que ser guardado. Porque naquelas palavras, naquelas ideias, naquelas maluquices ali, a gente vai para isso que está aqui do lado na nossa tela. A conexão de ideias. Essa conexão de ideias é o que vai fazer o seu livro ser brilhante. Porque se você fica apenas ali na superfície, apenas naquelas coisas óbvias, todo mundo, quando fala de clínica psiquiátrica, pensa em psicólogo. Você vai ficar no raso. E o livro raso, o que acontece? Ele é médio. E, gente, é muito ruim estar na média. É muito ruim. Ninguém quer ser um escritor mediano. A gente quer se destacar. E onde que você vai se destacar? Onde que você vai conseguir chegar? Quando você fizer essa conexão de ideias. Então, de repente, é lá na lasanha que vai estar a resposta genial para o seu livro. Então, fica com essa página, com essas ideias, com essas maluquices, com essas coisas que vierem para você fazer a conexão de ideias. Muito bem. Deixa eu ver aqui o chat, tem mais gente falando comigo. A Catarina já botou ali o link do livro para quem quiser, e eu depois vou colocar também lá no grupo de alunos. Tá bom? Então, eu vou fazer passar um dever de casa. Eu estou devendo 2 pessoas que estão aqui hoje, inclusive, de dar uma olhada no dever de casa que elas já me mandaram, que é a Catarina e a Elisa, mas eu vou passar outro dever de casa para vocês, tá? Então, vocês façam. Quem quiser compartilhar comigo, compartilha. Quem tiver vergonha e quer ficar só para você, pode ficar. Quem está vendo depois no YouTube e quiser botar nos comentários aí, coloca, tá bom? Qual que é o dever de casa que eu vou fazer? Vocês não vão fazer isso hoje, porque hoje já está tarde, quando acabar a aula já vai estar todo mundo cansadinho. Mas amanhã, na hora que vocês forem trabalhar, amanhã, na hora que vocês forem pensar no livro, vocês vão fazer um brainstorm do livro que vocês já estão escrevendo ou do que está na cabeça de vocês de escrever. Só que vocês vão fazer esse brainstorm com coisas coloridas. Pega lápis de cor, pega canetinha, pega adesivo, pega essas coisas que vocês quiserem e façam coloridos. Só que como é que vocês vão fazer essa parada colorida? Elas têm que ter conexão. A gente vai criar a conexão de ideias. Então, por algum motivo, eu achei que no livro que eu estou escrevendo, sei lá, sobre na guerra do Afeganistão. Eu estou escrevendo um livro sobre a guerra do Afeganistão. E aí, por algum motivo, eu botei lá bomba e eu achei que essa conexão com bomba tinha a ver com roupas, porque eu lembro que eu vi num documentário que eu estou pesquisando para o meu livro as roupas explodindo. E aí eu vou colocar essa conexão da mesma cor. Tá? Então, eu quero que vocês façam esse exercício. E eu tenho certeza que depois vocês vão falar para mim assim, Jana, como valeu, foi bom demais. Eu estava precisando disso para poder expandir a minha mente para o trabalho que eu estou fazendo, tá? Então, repassando, qual que é a tarefa? E vai ter mais uma tarefa que eu vou passar para vocês hoje também. Mas essa agora, qual que é? Vocês vão pegar um papel em branco, coisas coloridas, caneta, lápis, adesivo, coisas coloridinhas, para poder fazer a conexão. Vão jogar todas as ideias ou do livro que vocês estão escrevendo agora, ou do livro que vocês vão escrever o próximo, tá? A ideia que já está vindo aí, beleza? E aí vocês vão criar essas conexões de ideias, ok? Antes de eu passar, alguém falou comigo, deixa eu ver. Faz tanto tempo que eu mandei esse dever de casa que eu já mudei de livro, abandonei. Não, senhora, vamos voltar nesse também, vamos escrever os 2. Vamos escrever os 2. Gente, até fazer um parênteses aqui. Eu tô escrevendo um agora e eu acho que eu tô com 3 ideias já na fila. Olha só, hein? Eu tô assim num período ótimo. Então, Elisa, você vai fazer a mesma coisa, não vai abandonar nenhum, não. De repente, você pode até dar prioridade para um, prioridade para outro, mas vai escrever esse aí também. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai falar de uma parada técnica. Então, quem tiver papel e caneta, favor anotar, porque eu vou falar de coisas técnicas e de possíveis estruturas para o seu livro. Então, o que acontece? Você fez o brainstorm, você
você já sabe a história que você quer contar, você já sabe o que está rolando, você já sabe. Não, Jana, isso aqui, a história que eu vou contar é essa. É a história da Maria, que foi para a guerra, e aí chegou lá na guerra, ela conheceu um detetive, e os dois iam se casar, e no final das contas, o detetive, na verdade, era um bandido. Pronto, essa é a história que eu vou contar. Já fiz todo o meu brainstorming, então eu já sei de todas as coisas que eu quero citar, da guerra, da bomba, dos estilhaços, do detetive. O detetive tem uma maleta, o outro tem uma caneta e tal. Gente, inclusive, tem uma coisa muito interessante, deixa eu anotar aqui para eu não esquecer, falando sério, porque às vezes quando eu anoto eu esqueço, da gente falar de um objeto importante na estrutura do nosso roteiro. Aí, você fez tudo isso. Você já está com o brainstorm pronto, já fez todas as conexões de ideias, você já sabe qual é a sua história. E aí, o que você tem que decidir? Qual é a estrutura do seu livro? Existem inúmeras. Numa pesquisa rápida da internet, você vai descobrir aí uns 10 tipos de estrutura para criar um livro. Eu peguei 4 aqui e vou falar de 3 delas. Eu vou falar sobre a estrutura em 3 atos, vou falar do mundo estranho, vou falar da estrutura do personagem. Da jornada do herói eu não vou falar hoje, porque é o tema da semana que vem. Eu vou dar só uma passada rápida, mas a semana que vem a gente vai ficar o encontro inteiro falando da jornada do herói. Tá? Então, por isso, hoje eu vou falar da estrutura em 3 atos, mundo estranho, estrutura em personagem. Mas tem várias outras. Por que eu selecionei essas para falar com vocês? Porque são as mais clássicas na literatura que a gente consome. Né? Então, assim, vou considerar que a maioria de nós consome o quê? Muita literatura americana, a literatura brasileira, propriamente dita, e muita literatura da Europa, assim, inglesa, francesa, né? Então, assim, é o mais comum, é o mais usual nesse tipo de literatura. São essas 3 que eu vou tratar com vocês hoje. E a jornada do herói é top dos tops dos tops. Todos os grandes clássicos, eles acabam indo pela jornada do herói. Você pega Harry Potter, você pega Crepúsculo, você pega Senhor dos Anéis, você pega todos os clássicos da Disney, todos eles abraçam essa estrutura da jornada do herói. É uma fórmula de sucesso. É a jornada do herói. As outras 3 são muito boas. Vou começar falando da estrutura em 3 atos. Antes, deixa eu ver aqui quem falou comigo. Aline, falando que está empacada. Então, você estava, Aline. Vamos mudar aí essa forma de falar, meu amor. Você não está empacada, você estava. A gente está aqui hoje justamente para desbloquear. Eu mandei para vocês todas um livreto chamado Jornada do Desbloqueio Criativo. Leia, que ele vai te ajudar muito nessa questão aí do desbloquear. Ele é pequenininho, você lê rapidinho, coisa de 1 hora e meia, você já leu. Vamos falar agora, então, estrutura em 3 atos. Essa estrutura em 3 atos, ela é uma estrutura antiga, é uma estrutura clássica e é uma estrutura que a gente pode juntar com todas as outras estruturas. Quase todas as outras, elas podem se basear na estrutura em 3 atos. O que é a estrutura em 3 atos? É a história com começo, meio e fim. Então, é o clássico, né? Você começa o livro apresentando personagens, cenários, parará, quem é, quem deixa de ser e tal. Aí, no meio, você tem o conflito que vai surgir ali, o que é que vai acontecer, o que é que não vai, e você tem o final. O meu livro, que é nessa estrutura... Peraí que eu vou pegar a pausa para vocês. O meu livro, que é nessa estrutura, foi esse aqui, ó. O meu primeiro romance, O Ser Clara. Ele é um livro de estrutura em 3 atos. Tá? Então, o que é essa estrutura em 3 atos? Eu vou contar com a história da Clara para poder contextualizar. No começo, eu apresento a Clara. Olha, gente, essa aqui é a Clara, é um livro de primeira pessoa. Então, ela fala, eu sou a Clara, eu tenho 27 anos, eu moro em Brasília, eu sou uma professora de português e eu adoro namorar. Basicamente é isso. Esse é o começo. Aí você vai no meio. O que é o meio? Ela se coloca num triângulo amoroso e começa a ter uma coisa de crime, uma tentativa de assassinato, uma coisa muito louca aí. E o final, eu vou ter o desfecho da vida amorosa dela
e a resolução desse crime. Vocês percebem como a estrutura em 3 atos é uma estrutura simples? Ela é uma estrutura simples e aí é uma estrutura que funciona. Gente, arroz com feijão é simples e é a comida mais gostosa do mundo para gente que é brasileiro. O macarrão é simples e é a comida mais espetacular para quem é italiano. O hambúrguer é simples e é o que tem de mais precioso para quem é americano. Então, a estrutura em 3 atos, ela é uma estrutura simples e que funciona, tá? Aí, por exemplo, nesse meu outro livro, calma aí. Nesse meu outro livro aqui, eu fujo completamente da estrutura de 3 atos. Por quê? Eu fico indo e voltando no tempo. Indo e voltando no tempo. Indo e voltando no tempo. Isso deixa o seu livro mais inteligente. Quando você foge da estrutura de 3 atos, o seu livro fica mais inteligente. Mas aí é que tá. Ele também vai abraçar menos pessoas. Quando você faz uma estrutura simples em 3 atos, todo mundo vai compreender a sua história. No livro que você foge disso, vai ter gente que vai falar assim, eu não entendi. Né? Mas é um livro mais complexo. Então, você tem que escolher o que você quer. Eu adoro estrutura em 3 atos. Tenho várias histórias minhas assim. E perceba que você pode usar as outras coisas. Você vai poder usar os naturais, vai poder usar tudo. Tá bom? É só que você tem que pensar. Eu quero fazer assim. Eu quero um começo, um meio e um fim. Tá? Vou pegar aqui um exemplo clássico, que eu já falei dele algumas vezes em algumas aulas que eu dei, que é A Culpa das Estrelas. Qual que é o dilema da mocinha da Culpa das Estrelas? Ela leu um livro que não tinha fim. E aí, o que aconteceu? O autor alugou um triplex na cabeça da personagem. Que ela ficou, como assim? Esse livro precisa ter um fim. Eu preciso dar um fim. Né? Então, percebam, a coisa de você sair dessa estrutura, ela vai sim elevar. Agora, se você faz a estrutura em 3 atos com excelência, não tem para ninguém, porque a gente sabe que é uma fórmula que dá certo e que agrada. Qual que é a estrutura do mundo estranho? É quando eu vou pegar toda a história do meu livro e vou estruturar em algo que os personagens não conhecem. Não é que é um mundo estranho para nós, leitores. É um mundo estranho para os nossos personagens. Eu botei o exemplo aqui do Mágico de Oz, e aí depois eu me arrependi, porque isso entrega a idade. Todo mundo vai saber que eu sou coroa, porque o Mágico de Oz, hoje em dia, quem é novo não vai entender. Mas o que acontece no Mágico de Oz? Você pega a personagem, Dorothy, tira ela ali do universo dela, joga num universo estranho, ela conhece todo um universo estranho, e aí depois o que acontece? Ela volta para o mundo dela. Percebe? Então, essa estrutura do mundo estranho é para o mundo estranho do seu personagem. A estrutura do personagem é uma estrutura que vai ter uma mudança comportamental do seu personagem. Como que você vai estruturar o roteiro do seu livro? O roteiro do meu livro vai começar com o meu personagem tendo um comportamento e vai terminar com o meu personagem tendo outro comportamento completamente diferente. Então, vamos pensar aqui no mundo de livros eróticos. Da minha praia. Né? O que aconteceria? Você tem lá o cara que é ciumento, bravo, malvadão, terrível, pegador, comedor, né, beleza? Eu tenho 300 páginas para fazer essa personalidade dele mudar. Então, eu vou fazer toda a estrutura do meu livro voltada para isso. Então, como é que funcionaria? Capítulos voltados para essa mudança do meu personagem. Agora, deixa eu provocar vocês. Vocês conseguem perceber que eu consigo misturar todas as estruturas? Que eu consigo criar a minha própria estrutura? Essa parte técnica, ela só serve para a gente entender o que está fazendo. Mas ela não é uma coisa parada.
no tempo. Ela não é uma regra que tem que ser obedecida, né? Por exemplo, eu adoro a jornada do herói. Eu adoro a jornada do herói. Depois que eu aprendi a jornada do herói, é com ela que eu gosto de trabalhar. Só que eu não preciso fazer todos os passos. Semana que vem vocês vão ver. Tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo... Eu não preciso fazer todos. Eu posso ter mais ou menos uma estrutura. Eu posso ter mais ou menos uma ideia, seguindo aquela lógica. Então, o que eu recomendo a vocês? Que vocês imaginem em qual estrutura vocês querem colocar o livro de vocês e pesquisem 3 coisas. Um livro, um filme e uma série que sejam feitas nessa estrutura, só que de outro gênero. Entendeu? Por exemplo, você escreve comédia romântica. E aí você quer fazer uma comédia romântica de 3 atos. Ah, não, eu tô assim, é assim que eu gosto de um livro começo, meio e fim, não gosto muito de viagem, eu quero esse rolê certinho e tal, 3 atos. Então você vai pegar um livro, um filme e uma série, depois que você der um Google, que sigam essa estrutura de outra coisa. Então, você vai ver um filme de drama, uma série de suspense e ler um livro, sei lá, de época, tá? Porque daí você vai compreender como é que você pode adaptar a sua história, o seu estilo literário para essa estrutura que você escolheu. Dúvidas, angústias, questionamentos, esse assunto é muito complexo. Perguntem, vou abrir aqui o chat agora. Perguntem mesmo. A Catarina disse que já leu o Jornada do Desbloqueio Criativo. Muito bem. Aí vamos parar de empacar, então, agora, dona Catarina. Vamos lá, muito... sem dúvida, sem angústias, ó, até passei antes da hora. Então, vou para outra coisa, hein? Não se faz um livro sem personagem, conflito e cenário. Não se faz. Não se faz um livro, não se faz um filme, não se faz uma série, não se faz um quadro, não se faz uma... Não faz nada na criatividade sem personagem, conflito e cenário. Personagem, eu vou falar en passant. Vocês que estão aqui, quase todas, assistiram a aula da Tatiana. Quem não assistiu a aula da Tatiana, ela está disponível no YouTube. É só ir lá e ver. E a Tatiana ficou 2 horas esmiuçando tudo de personagem. Ela arrasou, foi uma aula incrível, tá? Então eu nem vou falar muito. O que eu quero que vocês pensem nos personagens na hora de fazer o esboço? Que vocês levem muito a sério o perfil psicológico deles. É péssimo. Quando a gente lê um livro, eu vou falar como avaliadora de originais, editora, uma pessoa profissional vendo, olhando, lendo o livro de outra pessoa. Quando você pega um livro que o personagem é raso, você pode ter certeza que aquele personagem não teve um perfil psicológico traçado pelo seu autor, tá? Então, vá lá, faça o perfil psicológico, idade, onde nasceu, onde cresceu, principais características, se tem medo de alguma coisa, se não tem medo de alguma coisa, com o que faz, os amigos, para onde que vai, o que gosta de fazer, isso de todos os personagens que aparecerem no seu livro. Todos os personagens. Você tem que ter familiaridade com ele de uma forma antes de pensar na estrutura. Vocês perceberam que a gente ainda não começou a escrever o roteiro, né? Vocês perceberam isso. A gente está preparando para o roteiro. Aí agora vem para as 2 coisas que eu quero esmiuçar. Eu vou pelo cenário primeiro. Gente, quando a gente pensa no cenário, a gente tem que sentir, quando está escrevendo, como se estivesse naquele cenário. Em que lugar seu personagem está? Ele está com frio? Ele está com calor? Está seco? Está úmido? Está barulhento? Está silencioso? Pense em você. Essas coisas, elas não interferem na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Você pensa melhor quando está barulho ou quando está silêncio? Você gosta mais do frio ou do calor? Se está calor, você vai ligar um ventilador ou um ar-condicionado? Ou nada, você vai curtir o calor. Tudo isso interfere no seu livro. Tudo isso interfere na vida do seu personagem.
O seu personagem vai reagir de uma determinada forma, dependendo de onde ele está. Então, é muito importante que você pense no cenário do seu livro. E o cenário principal, você tem que ter ele na sua cabeça. Você tem que ter o cenário principal ali na sua cabeça de uma maneira clara, límpida como água potável. É aquela coisa assim, meu Deus, eu sei exatamente onde a pessoa está. Quando a J.K. Rowling foi escrever Hogwarts, ela sabia cada cantinho. Na cabeça dela, ela sabe onde está cada lugarzinho dali de Hogwarts. E é isso que a gente tem que saber. Isso é muito importante. Então, o seu cenário, escreva onde é o seu cenário. Esse meu livro novo é uma clínica psiquiátrica. Eu sei cada lugarzinho da clínica psiquiátrica. Eu sei onde fica a ala que o povo vai dormir. Eu sei onde fica o refeitório. Eu sei onde as pessoas descansam. Eu sei onde os visitantes chegam, onde eles estacionam o carro. Eu tenho que saber. Porque tudo isso muda. Se a minha personagem vai para um lado ou se a minha personagem vai para o outro, pode mudar toda a história. E eu desafio a vocês, se vocês lerem o livro e ver que está errado. Pô, mas a mulher falou que o sofá era verde. E aí aqui ela botou que a pessoa deitou no sofá azul. E aí você pode falar assim, mas isso é uma bobagem. Não, isso não é uma bobagem, isso é um furo que não precisava ter. É um furo desnecessário que empobrece o teu livro. Que vai fazer a pessoa botar lá nas avaliações assim, falou que o sofá era azul e o sofá é verde. Então, você tem que detalhar o cenário na sua cabeça de uma maneira que você sente o cheiro. Tem um livro chamado, se não me engano, é O Perfume. É isso, eu acho que é O Perfume. É um livro antigo, um livro maravilhoso. O cara não tinha... Ele, pessoa, não tinha cheiro. Ele era uma pessoa sem cheiro. Ele era uma pessoa esquisita, porque era uma pessoa sem cheiro. E aí ele ficou desesperado, ele se transformou em um perfumista, porque ele queria botar o cheiro nele. Eu tô com cuidado para não dar spoiler, mas aí ele acaba ficando pancado das ideias. E aí ele vai querer fazer o cheiro de mulheres específicas. É um livro espetacular. Mas é isso, o cara, na primeira cena, cara, olha, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. Ele descreve o lugar, na Europa, na Europa, quando ainda era tudo muito suado. Eu não lembro se era na Idade Média. Não, acho que era um pouco mais recente, mas ainda era tudo zoado, ainda não tinha esgoto e tal. Então ele descreve tudo que ele está vendo, os cheiros, as ruas, os blocos, as calçadas. É uma riqueza de detalhes, tamanho, que você se sente naquele cenário. Então, quando a autora tem esse cenário vívido na sua cabeça, aí é bom demais. Aí é bom demais, porque daí você faz o livro com uma riqueza de detalhes que o seu leitor vai se sentir ali. Agora, quando o autor ele despreza o cenário, ele coloca, estava numa cidade que tinha praia, pronto, e continua. Cadê o cheiro do mar? Cadê a umidade pegando na pele? Cadê essas coisas? Quando você traz essa riqueza do cenário para o seu livro, aí é show de bola. Deixa eu ver, acho que alguém fez uma pergunta aqui. Também é algo que tem dificuldade, porque a minha carga... O que tem dificuldade? Tá aqui, a Elisa. Eu estou tentando escrever erótico, tenho grande dificuldade nisso. Então, estou lendo e vendo séries sobre. A última que vi foi Sex Life, super indico. É ótimo. Assista mesmo. Assista, veja filmes e faça e tal. Mas não fica presa no seu nicho. Abre a cabeça, vá para todas as áreas. A gente falou de personagem, a gente falou de cenário, e aí, meu povo, a gente vai chegar no nosso planejamento em si, no conflito. Porque, olha só, você pode ter tudo. Você pode ter personagens incríveis, maravilhosos, bem feitos, perfis psicológicos bem traçados, cativantes, carismáticos. Você tem cenários incríveis, você visualizou o cenário inteiro, você sabe tudo, todos os espaços, você vai descrever com perfeição. Conflito. E aí?
Qual que é o conflito da sua história? Vamos pensar no... Oh, meu Deus, deu branco. Não é o 100 anos de solidão, é o outro. Da Pedra d'Água. Ai, meu Deus, o nome fugiu. Daqui a pouco vem. Mas o dilema do livro é: vou levar o meu filho para conhecer o gelo, uma pedra de gelo. Ô, gente, cadê? Eu tenho esse livro aqui, é um classicão. Fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Mas você pega livros, por exemplo, vamos pensar então no mais recente. Vamos pensar no conflito do Harry Potter. Qual que é o conflito do Harry Potter? É um conflito só, que não é do Harry Potter. O conflito é do Voldemort. Qual que é o conflito do livro? Quero matar o Harry Potter. Este é o conflito. Vocês percebem que o conflito é um só? Qual que é o conflito do Crepúsculo? O Edward se apaixona por uma mortal. Este é o conflito. Todos os outros conflitos, eles decorrem disso. É um conflito que eu vou tratar. Um conflito grandão que eu tenho. Qual que é o conflito do 50 Tons de Cinza? O cara é perturbado das ideias e ele resolve que ele está apaixonado, não vai mais ser perturbado das ideias. Voltei. Só minha câmera que caiu. Pronto. Ó, tá vendo? Eu fui falar de 50 tons de cinza, derruba até a câmera, tá? Então, o que que acontece? Você tem que ter um conflito forte e um conflito importante. Então, vamos começar com este conflito a falar do nosso roteiro. Agora, a gente chegou na hora que vocês estavam esperando. Vamos falar do roteiro. O que vocês vão fazer? Imagino eu que já está todo mundo com a ficha dos personagens já feita, todo mundo já sabe o seu cenário muito bem desenhado na sua cabeça. Agora, o que vocês vão definir? Qual é o conflito da minha história? Por exemplo, no livro novo que eu estou escrevendo, vou até falar o nome do livro novo aqui para vocês em primeira mão, hein? Chama Pane no Sistema. No Pane no Sistema, qual que é o conflito do meu livro? A minha protagonista não admite que tem um problema psiquiátrico. Ela não admite. Este é o conflito. Com este conflito, eu vou traçar e vou fazer todos os conflitos que estão em volta. Então, quem tiver com papelzinho e caneta aí, anota aí do lado. Quem quiser compartilhar com a gente no chat, será uma honra, uma alegria. Fala aí, qual que é o seu grande conflito dessa história? Onde que a sua história... Na verdade, não é nem onde. Qual que é o ponto de interrogação da sua história? Deixa eu ver aqui no chat, tem gente falando comigo. Ah, Catarina, hein, que gostou do meu título. Tá ficando muito bom esse livro, viu? Ó, vamos lá. Para a gente fazer um planejamento. A gente vai falar de uma coisa chamada escaleta. O que é a escaleta? A escaleta ela é, na verdade, uma ferramenta do cinema, do audiovisual. O pessoal que vai fazer roteiro de cinema, como é que eles fazem? Antes dele escrever o roteiro, fazer o roteiro todo, browse, o que eles fazem? Eles fazem as escaletas. Então, vamos pegar. Ser claro. Cena 1. Clara entra na igreja onde ela será madrinha de casamento. Pronto, é isso, cena 1. Cena 2. Clara está no altar e conhece o cara que vai ser o padrinho de casamento chamado João Tomás. Beleza? Cena 3. Os dois trocam olhares e iniciam uma paquera. E aí, assim eu vou. Então, a escaleta é uma coisa seca. Ela não é detalhada. Ela é uma talagada só. Tá? Então, eu vou colocando ali. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Para quê? Para eu ter a visão. A escaleta, ela é uma coisa, um bate-bola rápido do que vai acontecer no seu livro. Então, vamos pensar. Um capítulo em escaletas. Coloquei.
No meu capítulo, quem aparece? Eu vou botar lá, aparece fulano de tal. Quando aparece a Clara. Quando aparece? Na igreja, que vai casar a melhor amiga dela, Laura. Qual o motivo? Já dei. Vai casar a melhor amiga dela, Laura. Por isso que elas estão na igreja. O que ela estava fazendo? Ela está esperando o casamento começar. O que ela vai fazer? Ela vai ser a madrinha de casamento. Pronto. Eu fiz um capítulo em escaletas. Tá? Então, você vai colocando essas perguntas, que é o que você vai entendendo. Tem um exercício que eu fiz num curso lá na Estação das Letras, que era ótimo. Eu recomendo. Volta e meia eu faço. Faço assim, brincando até em festa de família. Vamos brincar com o pessoal, eu faço. É você transformar em escaleta um filme muito conhecido. Uma coisa que está bombando. Entendeu? Um negócio assim... então, por exemplo, a Elisa acabou de falar que está escrevendo um livro erótico. Faz um exercício de você colocar em escaleta 50 tons de cinza, que é o Bam Bam Bam. Então, vai lá. Christian Grey, não sei o que, não sei o que. Anastasia Steele, piripipi, faz esse exercício de você ir transformando em escaleta histórias que você já conhece. Porque daí, quando você for criar a sua história, quando você for criar a sua escaleta, vai ficar fácil. Você já sabe como que é o processo. Deixa eu ver. Opa, tem um texto grande aqui. Calma aí. O conflito central do livro que estou escrevendo. Show da Veveto. Meu personagem, um delegado da Polícia Civil de Narcóticos, teve a noiva raptada e morta por um traficante no dia do seu casamento. Ele jura vingança em seu túmulo no dia de Deus. Perfeito, Veveto. É isso aí. É isso mesmo. Você tem um puta de um conflito legal. Olha quantas coisas você tem que abrir daí. Quantas coisas você vai escarafunchar desse seu conflito central. Perfeito. É isso aí. Tá? Aí, disso aí, você já vai lá, ó, já joga no brainstorm e vai fazendo as escaletas. E tenha essas anotações perto de você. Se você é uma pessoa mais do digital, tem no celular, no notebook. Eu que sou uma pessoa que gosto dos papéis, das anotações, dos bloquinhos, eu vou espalhando. Porque às vezes você está concentrado aqui escrevendo. E, putz, mas eu não lembro se o delegado trabalhava de manhã ou de tarde. Entendeu? Aquilo ali está perto de você. Te poupa um trabalho ruim. Mas vocês entenderam? Esse lance das escaletas é tranquilo, não é, gente? É de boa, né? Ó, algumas ferramentas. Isso aqui é técnico, muito técnico. Isso aqui é tipo assim, quando a gente vai falar de uma receita, é aquele negócio, vou botar a cebola ou o alho antes. É isso aqui, é uma parada técnica e que elevará o seu livro na hora das escaletas, tá? Na hora do planejamento. Bom, primeiro, desenho cena por cena. Então, é esse lance que eu acabei de falar para vocês. Cena 1, vai acontecer isso, isso e isso. A gente pode chamar de capítulo, a gente pode chamar de cena, a gente pode chamar de ato, a gente pode chamar do nome que a gente quiser, porque o livro é nosso, a gente chama do jeito que a gente quiser. O que esse desenho de cena por cena quer dizer? Que você vai ali, ó, colocando bloquinhos de coisas que vão acontecer. Então, eu posso botar no capítulo 1, Clara e João Tomás se conhecem. No capítulo 2, João Tomás vai para a casa da Clara. No capítulo 3, vão roubar o celular da Clara e ela pede o telefone do João Tomás. E aí assim vai. Tá bom? Então, o desenho cena por cena, ele ajuda muito na hora da criação. Então, você fez lá, colocou todas as cenas. Quando todas essas escaletas já estão montadas, com todas as cenas, a gente vem para a paradinha do lado. Criação de ganchos entre os capítulos. Gente, olha só. Isso é uma coisa fundamental. Isso é básico, isso é necessário. Isso é o que faz a diferença de um livro bom para um livro medíocre e de um livro ruim. A criação de ganchos entre os capítulos. O capítulo tem que sempre terminar de um jeito, sempre. Todos os capítulos do seu livro, ele tem que terminar de um jeito que a pessoa está morrendo de sono. O olho dela está pesado. Ela tem compromisso no dia seguinte, mas ela vai falar assim, caceta, eu preciso saber o que vai acontecer no capítulo seguinte.
Tá? Esse é o princípio de séries, esse é o princípio de livros com muitos capítulos. Então, você tem que terminar o capítulo sempre com um gancho. Na nossa cabeça, para facilitar na hora de escrever, pense assim, qual a pergunta que eu vou deixar para o leitor? Você não precisa terminar com a pergunta, mas você vai deixar um questionamento no ar. Sempre tem aquela coisa assim, de o final do capítulo a pessoa vai fazer... Tá? Então, assim, só que você não pode fazer uma muito grande em todos os capítulos, senão perde o efeito. Mas todo final de capítulo tem que ter um gancho para ligar ao capítulo seguinte. E não necessariamente essa resposta tem que ser respondida logo no capítulo seguinte. Você pode jogar essa resposta lá para frente, a pessoa vai ficar desesperada. Ah, eu quero saber o que está acontecendo. Mas esses ganchos, essas coisas impactantes, esses questionamentos, essas dúvidas, essas situações, elas devem ficar sempre no final do capítulo. Quando você coloca isso no meio do capítulo, você tira a potência daquele gancho. Você tira a força que o gancho tem. O gancho, o questionamento, a dúvida, a angústia, ela vai servir para quê? Para que o seu leitor fale: eu não conseguia largar o livro. Por que ele não conseguia largar o livro? Porque ele começava o outro capítulo. Aí, no começo do outro capítulo, você vai mais devagar de novo. Você vai mais devagar, e aí vai crescendo, 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 crescendo. Chegou no final do capítulo, a pessoa está... Putz, grilo, não vou parar e vamos continuar. E eu preciso saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, quando a gente cria o roteiro, quando a gente faz as escaletas, a gente coloca, depois do desenho cena a cena, essa criação de ganchos entre os capítulos. Então, por exemplo, o celular da Clara vai ser roubado lá no capítulo 3. Tá, muito bem. Só que eu vou botar o leitor vendo que o celular vai ser roubado no final do capítulo 2. O último parágrafo do capítulo 2. O leitor já sabe, antes da Clara, que o celular dela vai ser roubado. Ele já sabe, o leitor está notando, eu já mostrei, eu não contei. Vocês lembram? Mostrar e não contar. Então, eu já mostrei. O leitor já está sabendo, a Clara não. A personagem que está narrando não sabe, mas o leitor já sabe no final do segundo capítulo. Quando vai para o terceiro capítulo, aí ele precisa. Ah, meu Deus, eu vou ler esse capítulo aqui, eu preciso saber. Peraí, muitas perguntas, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Essa estrutura começo, meio e fim, posso usar como divisão de capítulo? Exemplo, quero 30 capítulos e os divido em 3. Pode, sem problema nenhum. Outra, sobre muitas exclamações e interrogações. A estratégia é instigar sem contar, certo? Exatamente. Vamos lá. Primeiro, vamos nessa coisa da divisão. Você pode fazer o começo, meio e fim em todos os capítulos, se você quiser. A gente tem que ter muito cuidado, e aí até complementa com essa outra questão aí das interrogações e das exclamações. A gente tem muito cuidado para não usar uma ferramenta em excesso, tá? Olha só. A exclamação quer me dizer o quê? Que eu estou exclamando alguma coisa. Se eu começo a usar exclamação de cabo a rabo, eu não estou exclamando mais nada. Perdeu a função da exclamação ali. Perdeu essa coisa de ter uma intensidade da exclamação, porque eu usei demais. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falo, você não precisa necessariamente terminar o capítulo com uma pergunta. Você está jogando um questionamento. Você está instigando a curiosidade do seu leitor para que ele vire a página e leia o próximo capítulo, para que ele não abandone o seu livro. Tá? Então você tem que ter cuidado com o excesso de uso dos recursos, mas você tem que utilizá-los. Beleza, aí vamos lá. Outro termo em inglês, a gente vai usar dois agora, os easter eggs e os plot twists. Enfim. Easter egg, gente, é ovo de Páscoa. Né? Então, assim, o que são os easter eggs? O easter egg é o seguinte. Lá no capítulo 2, eu coloco que a Clara tem medo de barata. E esqueço. Eu citei isso lá. Citei. A Clara tem medo de barata. Por quê? Porque lá no capítulo 28,
Vai acontecer alguma coisa que vai aparecer uma barata e isso foi importante. Mas aí o leitor já... Caramba, lá no capítulo 2 ele falou. Isso pode ser usado dessa forma, pode ser usado de outra forma também. Desculpa, gente. Eu me empolgo quando eu tô falando. Como é que pode ser usado também o easter egg de outras formas? Você pode deixar pistas, você pode deixar dicas. Então, por exemplo, nossa amiga Veveta, que está escrevendo uma parada mais policial, crime, house e tal, você pode deixando dicas muito sutis. Muito sutis. Por exemplo, vamos pensar lá no final das contas, vamos descobrir que o crime foi cometido com uma caneta. O criminoso foi lá, enfiou a caneta no pescoço da menina e matou a menina com uma caneta, tá? Lá no capítulo 3, você pode colocar uma cena do bandidão mexendo na caneta, fazendo assim. E aí você dá algum destaque àquela caneta. E aí, aquela caneta, por algum motivo, o leitor fala assim, gente, tá falando da caneta porque eu acho que nada a ver esse diabo dessa caneta. E aí lá no final vai descobrir, porque a caneta era que matava. Então, por que ovos de Páscoa? O que são esses ovos de Páscoa? Você esconde pequenos ovos de Páscoa no seu texto, que eles serão descobertos lá no final. Tá? Então, quando que você vai conseguir encaixar esses easter eggs que você vai deixar? Quando você faz o seu planejamento. Se você não faz um planejamento, se você sai escrevendo a esmo, você não tem como fazer isso. Depois que o livro estiver pronto, você vai ter que voltar e colocar algumas coisas para instigar a criatividade. Né? Então, quando você faz um planejamento e já solta essas coisas assim, né? Isso é muito importante, tá? E aí vem o tal do plot twist, que é outro recurso do cinema também. O que é o plot twist? Você tá esperando que eles vão ficar juntos. Você tá esperando, eles vão ficar juntos. Ah, mas eles vão ficar juntos. Aí você vai o livro inteiro que eles vão ficar juntos, que eles vão ficar juntos, que eles vão ficar. No final das contas, não vão ficar juntos. A menina, na verdade, nem de menino não gosta, gosta de meninas e estava afiando da irmã dele. Ou seja, é uma virada tão inusitada, é uma coisa tão louca que você dá uma rasteira no seu leitor. Isso é ótimo, mas a gente tem que ter cuidado. Mas é um recurso maravilhoso. O plot twist a gente vai usar sempre lá no final. Quando a pessoa mete um plot twist no meio, das duas, uma. Ou ela tem que ser genial e aquilo ali vai ser perfeito, ou ela vai cagar toda a história, tá? Então, assim, é muito perigoso. Então, o plot twist, ele vai lá pro final, porque é no desenrolar da história. Né? É aquele negócio que, eita, caceta, me derrubou e tal, e eu caí, o autor me enganou. Tá? Então, a gente consegue determinar essas coisas, a gente usar essas ferramentas na hora do nosso planejamento. Muito bem, gente, está tudo certo. Vocês estão me entendendo? Eu, como sempre, falando muito rápido. Espera aí. Ó, tem mais coisa aqui. Quem mandou? Aline. Li um livro sobre um serial killer e tudo aponta para o personagem principal. Porém, apenas um foge do padrão. Mostra uma cena dele fazendo doação. Aí o livro acaba, ele prova o incêndio. No epílogo, tá o lugar que recebeu as doações, conclusão. O fora do padrão era ele que matou, sim. Tá vendo? É isso. É aquela coisa de te dar uma rasteira, tá? Que mais? Bom, os nossos slides acabaram. Eu vou abrir aqui. Eu agora quero conversar com vocês. Espera aí, deixa eu fazer assim. Lá vou eu apanhar com isso aqui, tá vendo, Veveta? Toda vez, ó. Ó, as outras coisas tudo aberto. Tomara que eu não tenha nada de errado aqui. Cadê? Deixa eu ver se vem por aqui. Aqui vai? Não vai? Ora vai, uma hora eu consigo, gente. Stop share, aqui. Aí, agora foi. E aí, agora eu quero ouvir vocês, tá? Agora vamos abrir aqui para a gente conversar. Quando eu trouxe esse tema para a gente falar de planejamento de livro, eu pensei no seguinte: a gente, quando
quer escrever um livro, a gente, quando vai escrever um livro, a gente fica muito angustiado de que final que a gente vai dar, o que eu vou fazer no meio do caminho, onde eu vou parar e tal. E aí, a gente desenvolve na cabeça da gente, não bota o papel, vai escrever sem metodologia, vai escrever sem saber quanto que vai escrever, vai escrever. Então, assim, o planejamento, ele vai te ajudar em todas as formas. O roteiro vai te ajudar em todas as formas. Vou dar um conselho, pessoal. O que eu faço? Eu, com os meus últimos 4 ou 5 livros, o que eu faço? Faço o roteiro. Tá, muito bem. Além de fazer o roteiro, eu coloco um planejamento do quanto que eu vou escrever por dia para cada capítulo, para cada parte ali do meu roteiro. Porque quando você faz o roteiro e você coloca a quantidade que você vai conseguir escrever dos seus capítulos por dia, a quantidade de coisas que você vai conseguir desenvolver, você só facilita, você só permite que a sua escrita saia com mais fluidez. Exatamente, Elisa botou ali metas. É exatamente isso. Tá? Mas agora eu quero ver vocês. Eu sei que a Aline disse que tinha uma lista com 723 perguntas para fazer. A Elisa quer me dar bronca, porque eu ainda não corrigi o negócio dela. Então agora é a hora de vocês. Larguem o verbo. Ó, já tem uma perguntinha aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade. Quem quiser mandar no chat, pode mandar também. Cadê, Aline? Eu estou curiosa com as suas perguntas. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui do chat, se me passou direto. Não, eu li todas. Uma mensagem nova. Eles falam que não quer dar bronca, não. Que horror. Mas é isso, gente. É isso. Ó, eu vou mostrar de longe, aqui, ó, para vocês não conseguirem ler. Mas, por exemplo, ó, esse aqui é o meu brainstorm de hoje, que eu fiz hoje, do livro que eu estou escrevendo. Acho que minhas questões não estão tanto no tema em si. Não tem problema, Aline, manda aí. Manda aí, porque o seu questionamento costuma ser o questionamento de outras pessoas. Pode mandar. Eu deixei esse tempinho final justamente para vocês poderem mandar todas as perguntas. Por exemplo, sinopse, termos em inglês, divulgação, entre outros. Tá. Pode falar. Muito bem. De sinopse. O que você quer saber da sinopse? Como construir uma sinopse? Seria isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Enquanto a Aline manda ali, eu já vou falar. Bebeta, eu fiquei curiosíssima pelo seu livro. Pelo amor de Deus, me avisa quando você publicar, que eu já quero ler. Esse aqui é uma série que eu fiz de 3 livros, que é Abandonados no Altar. Aí o noivo foi abandonado no altar, são 3 noivos, e cada um foi por causa de um motivo. Né? O livro 1 eu já lancei. O livro 1, a menina desiste. O livro 1, a menina desistiu. Ela deixou uma carta para ele, no dia do casamento ela vai embora. Sem explicação. Massa! Você vai fazer o seguinte, você vai me mandar o link do livro, que eu vou mandar lá no grupo de alunos e vou colocar na descrição do vídeo do YouTube, quando for para o YouTube, o seu e o conto da Catarina, para quem quiser conhecer o trabalho de vocês. Porque o conflito foi sensacional. Tá, pode deixar. Pode falar, Aline. Eu não quero aparecer, tá me ouvindo? Tudo bem. Vou primeiro começar pelos termos em inglês, porque foi algo que eu discuti essa semana. Uhum. Como você falou, né? A nossa linguagem é muito rica. Daí, quando a gente priorizar aquilo que a gente acha o legal, o correto, que é o português, e quando a gente seguir a tendência do usar os termos, porque eu não aguento todo mundo... é a gay pediu, gente, é o cara com a novinha. É ministro Loves, vai ser gato e rato. É 2 amigos que gostam. É bem mais fácil para atingir também, porque a gente fala da leitura nacional com tanta força e fala que não é divulgado, mas aí usa termos em inglês e os leitores nacionais tem muitos que não entendem os termos.
É muito ruim. E esses termos que você está falando são os termos de divulgação. Eu acho que ainda é pior quando são termos técnicos, né? Por exemplo, essa coisa, easter egg, plot twist, brainstorm, são termos técnicos. Então, a pessoa vai pesquisar para estudar e não entende nada, porque tá tudo... ninguém tem obrigação de falar inglês. Fala quem quer, quem teve oportunidade, quem buscou isso. Não é obrigação de ninguém saber falar inglês. Eu fico irritada. Mas não tem jeito, às vezes a gente não tem muito para onde correr. Claro, eu não suporto esse do ovo de Páscoa. Daí eu até brinco. E agora tem uma sugestão para você que faz vídeo, poderia ser um conteúdo legal. Você começar a trazer, porque você tem humor, esses termos para o português, porque vai lá assim, tem easter egg. Daí o quê? Tem um ovo de Páscoa ali? Não, é uma surpresa que vai ter talvez lá para frente. Boa ideia. Boa ideia. Farei esse vídeo, gostei. A gente fica do tipo assim, do que tá falando? Crossover. Vai trazer um personagem de outra história que vai passar ali. É mais fácil pra gente entender. E a gente gostei. Grupo, essa semana no WhatsApp de tipo 200 pessoas e a maioria falando que não se identifica com os termos, boa parte que não entende, mas que o povo continua falando. Entendeu? Aí que legal seria se alguém trouxesse o popular pra gente. Falar, você não sabe o que é? Então hoje eu vou trazer para você na versão brasileira. E vou até anotar aqui. Eu brinco com elas, eu vou ser uma youtuber, mas eu não tenho coragem nem cara. Vocês estão vendo que eu não gosto de aparecer. Olha, eu vim anotar aqui do fazer os vídeos e lembrei do outro negócio que eu anotei aqui, não falei com vocês, que era muito importante, gente, dos objetos. Me lembrem, assim que a Lili terminar de fazer a pergunta dela, de eu falar dos objetos. Daí, fora esses termos, sinopse também, a gente estava discutindo muito isso ultimamente, sobre quem lê sinopse e quem não lê, e alguns autores falando, eu não leio. Porém, é um ponto importante do livro e que tem que saber também não perder a mão, né? Você não pode contar a história toda ali, porque tem livro que conta tudo ali, você já sabe o final do livro na sinopse. Sim, inclusive, está no nosso planejamento aqui da formação do grupo, né? Um dos encontros vai ser sobre sinopse. Vai ser vai ser uma aula toda prática das pessoas fazendo sinopse, né? O que acontece? Quem estuda marketing de livro, a Lília Cardoso fala muito bem sobre isso. A querida Lília Cardoso fala muito bem sobre isso. Quem estuda marketing de livro sabe que são duas coisas que vendem muito o livro, é a capa e a sinopse, né? Então, assim, você precisa fazer capa e sinopse com excelência. A sinopse, ela tem que dar o gostinho. Então, a sinopse, ela não pode ser... Eu errei muito nos meus primeiros livros na sinopse, errei muito, errei feio, errei rude. Às vezes eu olho assim, eu falo assim, meu Deus do céu, como? Porque, assim, você não pode não contar nada, porque daí você não instiga a curiosidade, mas você também não pode dar spoiler, né? Então, a sinopse ela fica ali num meio termo. Não existe, eu não posso dizer para você que existe assim, uma quantidade ideal de palavras para sinopse. Não existe, né? Isso é muito relativo. Mas a pessoa tem que ter muito cuidado. A sinopse, ela vende de uma maneira tal que, se você for para pensar, hoje em dia as pessoas compram muito pouco livro em livraria, né? Compra-se muito mais online. Mas se você for parar para pensar, por exemplo, numa livraria, numa Bienal, a primeira coisa que você faz, você olha a capa, tá, legal. O que você faz? Você vira para ler a sinopse. Isso é automático, né? Porque a sinopse que vai te contar se é um livro erótico, se é um drama, se é um romance de época, se é uma linguagem para adultos, se é uma linguagem para adolescente. Então, a sinopse ela tem que trazer essas informações, né? Mas a gente vai ter uma aula aqui toda prática, uma aula prática, que eu vou falar para as pessoas estarem com um caderninho ali do lado, e aí a gente vai fazer as sinopses. A Elisa mandou aqui, tem dificuldade com capa, pois sou indecisa. Meus livros que estão na Amazon 2017 e recentemente um leitor chamou minha capa de cafona. Assim, é impossível agradar a todos, né? Hoje em dia, você pega editoras grandes aí fazendo umas capas nada a ver, tipo, livro erótico com um desenho de uma rosa na capa, né? Umas coisas assim. Então, capa é uma coisa muito complexa. O que eu aconselho, e aí é conselho, é uma coisa de conselho de quem vende bem, não
Não, é triste o que eu vou falar, mas é não economizar com a capa, né? Eu tive uma experiência agora, recente, fiz uma capa, quis fazer com uma pessoa para ajudar a amiga e tal, e aí o livro não foi para frente e eu já sabia que o livro não ia para frente, que era por causa da capa. Porque, assim, as pessoas compram pela capa. Acabei de falar, a maioria das pessoas hoje em dia compra livro online. E esse livro em especial que eu tô falando foi só e-book, não saiu o livro físico. A pessoa olha a capa não atrai ou tem cara de capa amadora, acaba não indo para frente, né? Então você vai lá, pega no Kindle Unlimited, tem um livro com uma capa meio chué ali disponível no Unlimited, e tem ali o da Sophie Kinsella, que é uma escritora famosa no mundo todo, com uma capa muito massa. Qual livro que você vai escolher? Né? Então, assim, a capa tem essa parada. A gente tem que realmente pensar, mas você tem que saber que é impossível agradar a todo mundo. Infelizmente. Mais perguntas? Eu vou falar a questão do objeto, então, para a gente poder terminar. Gente, eu fiz um curso, desses cursos rápidos da Doméstica, sobre umas questões de criatividade e redação e tal, e era para roteiro audiovisual. Eu estou estudando muito roteiro audiovisual. E aí, eu achei um negócio que eu falei assim, caramba, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal da turma. Olha só, quando a gente pega um personagem, e eu fiz isso instintivamente, sem saber, em vários livros, e você dá um objeto mágico para ele, vou explicar o que seria esse objeto mágico, você enriquece demais o seu livro. O objeto mágico, ele não necessariamente quer dizer que é mágica, da fantasia. Não, eu, por exemplo, não escrevo fantasia, não tem absolutamente nada de mágico nos meus livros. Mas eu vou dar um exemplo desse aqui, ó. Do Gorda Solteiro 30 anos procura. Nesse livro, tem um personagem chamado George. E o George, ele estuda física. Ele é aluno da Bárbara, que é a protagonista, que é uma professora de física quântica. E aí, ele é um aluno desta professora de física quântica. E o objeto mágico do George foi o óculos. Então, eu colocava muito dos sentimentos do George pela forma como ele mexia com óculos. Então, eu criei um objeto para ele, mágico, que se conectava diretamente com o leitor. Então, por exemplo, quando o George ia lá, enrugava e empurrava o óculos, eu não precisava dizer que ele estava com raiva. O simples fato do George empurrar o óculos, o leitor já sabia que ele estava com raiva. Ou quando o George ia lá e tirava o óculos e colocava em cima da mesa, ele estava cansado. Tá? Então, essa criação do objeto mágico, vamos pensar, por exemplo, no caso da Veveta. Um policial, né? Então, de repente, o objeto mágico desse policial pode ser lá o quê? Eu nem sei se policial brasileiro usa isso, tá? Então, eu sou completamente ignorante na área, só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos pensar assim, pode ser o distintivo. A hora que ele quer mostrar que ele é o fodão, ele mostra o distintivo. A hora que ele está deprimido, ele esconde o distintivo. A hora que ele quer fazer alguma coisa, ele guarda o distintivo no porta-luva. Mas ele criar uma conexão desse distintivo com o leitor. O leitor sabe que quando aparece aquele distintivo, alguma coisa interessante vai acontecer. Alguma característica do seu personagem vai vir, né? E aí eu achei legal trazer isso aqui na nossa aula de roteiro, depois que eu assisti isso, de planejamento, porque eu falei, claro, é óbvio, é na hora que a gente planeja o personagem, que a gente planeja a nossa história, que a gente vai colocar esse objeto mágico. Ótimo, Elisa botou aí, distintivo pode ser o poder. Entendeu? Exatamente isso. Então, você cria um objeto, você já coloca isso no seu roteiro, você já coloca isso no seu planejamento, você coloca esse objeto mágico que vai trazer informações para o seu leitor do seu personagem. Gente, deu o nosso horário. São 9 horas da noite. E, assim, eu ainda queria falar muito mais. Eu fico faltando eu mandar o material para algumas meninas. Eu vou mandar agora pelo WhatsApp. Eu queria falar muito mais, mas como vocês sabem, meu WhatsApp está sempre aberto para vocês. Semana que vem a gente vai ter uma aula só técnica. Hoje já foi mais técnica do que as primeiras, mas a de quarta-feira, que é a última dessa rodada, né?
Ela vai ser 100% técnica, então eu aconselho a não se atrasarem, porque vai ser desde o começo, assim, ó, lapada, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Até quinta-feira que vem. Elise e Catarina, eu prometo que esse final de semana eu vou olhar o material que vocês me mandaram, que eu tô enrolando. Mas foram semanas bem complicadas. Mas eu prometo que agora sai. Tá bom, meninos? Um beijo. Boa semana para vocês.